Olá a todos, eu sou o Anderson Lucas e esse é o Destrave com Priscila Vieira, o nosso podcast sensacional para mulheres que queiram evoluir, que queiram se tornar mulheres muito melhores em suas vidas. E comigo, ninguém melhor do que Priscila Vieira. Oi, gente! Priscila Vieira é uma Master Coach, profissional de desenvolvimento humano, escritora, palestrante, mãe de Marcos Augusto, minha linda e maravilhosa esposa e uma psicanalista em formação. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, que alegria estar com você aqui, meu amado, e com vocês, hein? É muito bom estarmos no segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Se ainda não viu o primeiro, vai lá, tá? Dá uma olhadinha, né, amor? Que tá muito bom. E é uma alegria poder destravar todos vocês aqui nesse podcast. É isso. E nesse nosso segundo episódio, o tema é as crenças que fazem você se sentir pequena diante da vida. E quantas mulheres estão vivendo uma vida menor, não porque lhes falta uma capacidade, mas porque em algum momento aprenderam a acreditar que não eram capazes. E a Priscila Vieira, nesse nosso bate-papo, vai poder se aprofundar, vai poder trazer aí muitas reflexões, muitas mensagens e com certeza ajudar muito essas mulheres que estão nesse processo, né, Priscila? Com certeza. É um tema muito importante para que a gente entenda a nossa capacidade, para que a gente entenda onde que a gente realmente quer chegar, sem limitação, tá, gente? Sem limitação. Priscila, o que são crenças limitantes e por que elas têm tanto poder sobre nossas vidas? As crenças, elas são tudo aquilo que a gente acredita como piamente verdade. E ela é realmente limitante. São crenças negativas. Existem crenças, né? O que é crença? A nossa formação como pessoas, ao longo da nossa jornada, nós recebemos informações que fazem com que a gente acredite como é a vida, como nós somos, como temos que viver, o que que nós temos que fazer. As crenças que nos formam são trazidas de várias formas. Através dos nossos pais, através das nossas vivências, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vê. Então, as limitantes trazem realmente coisas que nos paralisam. Acreditar em coisas que nos deixam paralisadas, que não permitem que a gente vá além, ou que trazem uma realidade de que você é inferior, você é pequena, você não pode. Essas são crenças limitantes. E a crença não é uma questão de uma opinião, né? É algo realmente que está ali Que você dentro, acredita. que você acredita, como você mesmo falou, que às vezes você não sabe nem a origem dessa crença, né? Uhum. Que foi E formada que em foi você. formado em você, como você mesmo disse, na infância E ou muitas vezes não está no nosso aham. consciente, vem do inconsciente, porque você aprendeu lá atrás alguma coisa, então você vai lutando para romper com essa crença, mas de repente ela pode surgir. E quando ela surge, eu tenho que ter essa consciência. Opa, olha isso aqui que está querendo me travar, olha isso aqui que está querendo me deixar paralisada, ou que está me impedindo de fazer alguma coisa, ou que está me deixando muito com medo, insegura. Então, você vai percebendo e você vai querendo romper com essa crença. E quais são as crenças mais comuns e que você encontra nas mulheres que atende hoje em dia? A crença mais comum é de incapacidade. Eu não me sinto capaz de fazer, eu não me sinto capaz de realizar, eu não me sinto capaz de dar esse passo, eu tenho muito medo. Então as mulheres às vezes se veem muito pequenas. Quando a gente se vê muito pequena e vê a oportunidade muito maior, ou o problema muito maior do que a gente, ou o desafio, a gente começa realmente a ter essa crença de incapacidade. "Olha, eu não tenho capacidade de lidar com isso, de encarar isso, de tomar essa decisão, de fazer isso acontecer". Então, você vai se diminuindo cada vez mais. Vai se sentindo insuficiente, né? Exatamente. Só que a crença de capacidade, ela acontece, ela surge, quando você enfrenta, quando você pega o desafio e você toca. Você: "Não, eu vou fazer".
sabe? Sentindo medo, sentindo o desafio grande, mas você tá ali. Não, eu sou maior. Eu consigo lidar com isso, eu consigo fazer acontecer. E aí você vai enfrentando. E você vai rompendo ao longo dessa jornada de escolha. Né? Eu vou decidir fazer e eu vou decidir dar conta, e você vai, até que você vê. Nossa, eu sou capaz. E, e assim, né? Às vezes a mulher tem muito aquele sentimento de eu não mereço, né? Que eu sou insuficiente Sim. e tal. E aí é justamente isso que você trouxe. Na hora que ela descobre que ela é capaz, né? Nossa, é um É um destrave mesmo, destrave, é um é um destrave. despertar, É assim, um né? despertar, porque eu tenho que ter alimentado dentro de mim a minha grandiosidade, para eu romper com essa crença. Essa mulher que tem uma crença de incapacidade, ela ainda não descobriu a sua grandiosidade. E aí o autoconhecimento vem pra gente, ó, bum, fazer um bum, estourar, minha filha, para você simplesmente se erguer e dizer: não, peraí, eu sou maior do que isso. Eu vou conseguir lidar. Eu vou enfrentar. E aí você falou, né, a mulher precisa se colocar à frente dos desafios, né. E aí eu vejo que talvez essa seja a grande divisa, né, porque como ela tem o medo, ela tem a crença, ela acaba muitas vezes nunca se colocando no desafio, para que Isso, ela possa justamente encontrar esse exato. E destrave, né. quantas oportunidades você perde? Quantas oportunidades a mulher vai perder, achando que não é para ela, que ela é menor, que ela não tem capacidade, que ela não vai conseguir. Então a gente acaba perdendo as oportunidades, porque por medo de enfrentar. O enfrentamento na vida é muito importante, porque é ali que eu vou descobrir, é ali que eu vou aprender. Gente, errar é muito bom. Eu não sei se vocês sabem, mas errar é muito bom. Quando eu erro, eu aprendo. Quando eu erro, eu descubro que eu posso fazer melhor. Quando eu erro, eu tenho uma infinitas possibilidades de acertar. Eu não posso ficar presa só no erro. Então, às vezes, uma pessoa passou por uma experiência na vida, fez alguma coisa, deu errado. Ela simplesmente não consegue estabelecer uma conexão com outra realidade. Ela fica presa ali. E a gente precisa entender que a nossa capacidade ela tem que ser provada. E eu só posso provar se eu me colocar a minha cara e fazer. E assim, a gente tá falando para as mulheres, mas vale para qualquer um, Vale, hein. vale. Os homens também muitas vezes deixam Vamos de destravar todos aqui. deixa de se destravar, porque não se coloca à frente aí dos desafios, hein. Então, essa é uma mensagem que vale para todo mundo. Como uma mulher pode identificar se está sendo governada por uma crença? Quando é que ela consegue, de fato, perceber isso? Através dos seus resultados. A gente tem que parar um pouquinho e olhar para os resultados da nossa vida. Se estão ruins, está acontecendo alguma coisa. Tem uma área na sua vida aí que está muito ruim. Não está dando certo. Não está da maneira como você gostaria. Esse é o resultado de crenças que você tem. Você acha que tem, assim, alguns comportamentos que se repetem e que, a partir dali, você consegue identificar se você está Claro, nesse sim. sistema de Padrões, por exemplo, de relacionamento. A mulher, ela entra no looping de ter só se relacionar só com homens que traem. Ela já atraiu isso para ela e os homens que ela se relaciona traem. Então ela já acredita que essa é a realidade que ela tem que viver e que todo homem trai. Quando eu acredito, é uma crença. Não, a crença, eu Uhum. tenho que na minha vida validar a minha crença. Então eu vou validar vivendo as mesmas coisas, tendo o mesmo padrão de relacionamento. Atraio esse tipo de homem e vivo com esse tipo de homem. E aí eu me decepciono e cada vez mais eu vou fortalecendo essa crença. Quando ela coloca limites e não aceita, porque muitas começa a ser traída uma vez, aí aceita, continua, aí vai, trai de novo. Aí, a gente tem que mudar o nosso padrão. A gente tem que entender que o nosso padrão, ele pode ser modificado, mas com as minhas decisões, com aquilo que eu escolho para mim. Então, as escolhas, elas são muito importantes. Quando eu quis ter um relacionamento que eu tenho hoje com o Lucas, eu desejei muito, eu desenhei muito esse relacionamento. Eu tinha
na minha mente como eu não queria viver. Então eu já tinha desenhado e eu acreditava que eu ia viver. Eu tinha crenças voltadas para esse relacionamento. Então eu tinha que validar isso na minha vida. Eu vou validar aquilo que eu acredito. Então perceba os padrões repetitivos que trazem a sua crença, simplesmente para validar. E acreditem, ela me mostrou, ela abriu o caderno e me mostrou aqui, ó, amor, olha, tem a data, inclusive, Foi. que eu escrevi Desenhei o o desenho. homem que eu queria na minha vida. E tá aqui, ó. E no final tava escrito Lucas, é claro. Ah, não tinha o nome não, hein? Não tinha o nome, não. Mas ele se encaixou em tudo. É isso aí. E aqui estamos nós, né, amor? Graças a Deus. Existe alguma crença que impede muitas mulheres de prosperar? Claro, a gente tem muitas crenças que nos travam. Primeiro é da escassez. A prosperidade, ela tá ligada muito à crença da escassez. Quando eu tenho essa crença, eu sou escassa de tudo, gente. Eu não tô falando só de dinheiro, não, tá? Que às vezes as pessoas confundem que a crença de escassez Sim, traz só o sim. dinheiro. Você não falta só o dinheiro na sua vida quando você tem crença de escassez. Falta o amor, falta a autoestima, falta o cuidado, o amor próprio. Uhum. Falta tantas coisas quando eu vivo na escassez que eu não percebo. Então isso vai travar a minha vida. Isso me impede de ser próspera, porque o que realmente é uma mulher próspera? É você simplesmente estar bem em todas as áreas da sua vida. Uhum. É você ter um bom relacionamento, é você ter um bom trabalho, você fazer o que você gosta, do que você ama, é você se sentir bem com você se amar, você se cuidar, priorizar seu bem-estar, ter paz, conseguir conduzir a sua casa, sua família, seus filhos, prosperidade, é você estar em paz em todas as áreas. E provavelmente a parte financeira vai ser uma consequência Vai disso, ser né? uma consequência, né? Prosperidade não significa dinheiro, não é igual a dinheiro. Prosperidade é você ser uma mulher próspera, alegre, de bem com a sua vida, estar realmente alinhada ao que você tem que viver, seja lá qual for a sua condição financeira. Existem pessoas muito prósperas que não têm posses e riquezas, mas elas são prósperas, elas são abundantes, elas sabem viver realmente longe dessa escassez. Até porque existe o inverso, né? Pessoas que acham que ter prosperidade financeira significa abrir mão de coisas que são muito importantes, né? Como a família, como estar próximo dos filhos, Sim. acompanhar a educação dos filhos, porque ele precisa dedicar, ou ela precisa dedicar o tempo ali né, ao trabalho, porque ele tem que ter a prosperidade financeira, tem que ter o dinheiro. E na verdade não é Não, isso, né? não, Uma porque tem coisa não luta muitas contra a outra. pessoas que trabalham, ganham muito bem e não são prósperas, Uhum. porque não estão bem nos seus casamentos, não estão bem com a sua família, não vivem uma vida boa, sua saúde está péssima, sobrevivem, na verdade, por causa de dinheiro. Então, não é prosperidade. A gente tem que entender muito bem a diferença e trazer para a nossa realidade essa vontade de ser próspera, de ter a crença de abundância para a nossa vida e romper com essa crença da escassez. E você falou um pouco aí, né, da questão do surgimento das crenças, né, da origem ali das crenças, e como as experiências da infância influenciam a mulher adulta justamente nessas crenças? Existem alguns traumas que nos deixam paralisadas numa crença, né? Às vezes você vê seus pais têm um relacionamento muito ruim, abusivo, isso marcou a sua vida. E aí traz para você que relacionamento, o modelo de relacionamento é aquele, embora esteja no seu inconsciente. Uhum. E aí você, lá na frente, você pode repetir esse padrão, né? É interessante que. Ai, eu vou espirrar. Ai, gente, é assim mesmo, não espirrei. Então tem esse padrão que traz pra gente uma repetição automática, porque tá no meu inconsciente. Eu vi muito aquilo, eu vi muitas brigas, então acaba que às vezes vem gatilhos e você faz no seu relacionamento aquilo que você viu. Você tem crises de briga, você quer brigar, você quer não sei o quê, e aí traz pra sua realidade a crença. E nós temos que ter muito claro aquilo que a gente quer viver. E precisa fazer um trabalho de ressignificação, né, porque Claro, às vezes é algo que tá realmente muito no interior do seu subconsciente, sim.
e que a pessoa, talvez ela sozinha, não vai conseguir identificar. É aí que eu acho que entra o papel do Sim, psicanalista, né? claro, Dos claro, profissionais que entramos te para trabalhar. ajudam a Isso identificar mesmo, isso, com né? certeza. Hoje eu trago uma realidade de rompimento para as pessoas muito interessante. Eu busco, eh, identificar os padrões que se repetem na vida daquela pessoa e a gente vai fazendo um trabalho de rompimento. Então, nas sessões acontece esse rompimento. Quando vai ver, a pessoa já descobriu que isso não faz parte mais da vida dela, porque ao longo das situações que vão acontecendo, ela vai tomando um novo posicionamento, ela vai tendo um novo comportamento, ela vai acreditando que já dentro do seu consciente já tem uma crença fortalecedora que está substituindo essa que é a negativa, que é a crença limitante. Eu não trago para a minha realidade que ela foi embora, ela existe, a crença limitante. Só que eu vou e trabalho uma nova crença diante dessa realidade, que é a fortalecedora. E ela vai dominando, ela sempre vai dominar. Eu não posso deixar que aquela limitante venha. Eu tenho que trabalhar Uhum. sempre com essa crença fortalecedora que eu comecei a acreditar, que eu passei a acreditar, até que ela seja a crença dominante, até que ela que a limitante não exista mais na minha vida. Legal. E se você está gostando desse bate-papo, né, de tudo isso que a gente está conversando, e se isso já, inclusive, já está impactando a sua vida, não deixe de curtir o nosso canal, de deixar o like, porque Isso, ajuda aí o nosso canal a se multiplicar e a chegar isso, a com mais certeza. pessoas. E por que algumas mulheres se sentem incapazes, mesmo sendo extremamente competentes? É, a crença de inferioridade, né, traz muito disso. As experiências de rejeição que ela viveu na vida dela trazem essa realidade. Então, muitas vezes você dá conta de tudo, faz tudo, mas você sente ainda que não é totalmente capaz. Às vezes você tem resultados maravilhosos, mas você não vê isso. As pessoas te elogiam, mas você não acha que você é tudo isso. Então, essa insegurança é muito de rejeições, muito de abandono, muito de coisas que você viveu e que realmente você precisa ressignificar, trabalhar muito bem. E quando a gente traz traumas dessa maneira, a gente começa a observar que eles não podem dominar a nossa vida. A gente precisa olhar muito bem para dentro e atualizar esse amor próprio, atualizar essa autoestima, atualizar cada vez mais o que você sente por você, o que você está fazendo por você. Porque, gente, quando a gente tem comportamentos repetitivos de autocuidado, de bem-estar, de trazer para nossa realidade algo novo, algo bom, de aceitação de si mesma, porque a mulher carrega muita culpa, sabe? Sim. Muitas mulheres têm um peso da culpa. Então, quando eu carrego culpas e que eu não deixo que o que eu sou de bom transpareça Uhum. muito bem, eu começo a não entender que eu sou tão boa, eu começo a entender que isso realmente eu não fiz muito bem, eu poderia ser melhor, e uma cobrança exagerada muito grande. Então se livre das culpas, se livre desse peso de achar que você não pode ser, melhor, que você pode ser melhor, mas você tem que primeiro, antes de ser melhor, reconhecer o que você está fazendo, reconhecer o que você é boa hoje. E aí você vai melhorando. E a gente fala, né, tá falando aqui da mulher competente, mesmo competente, se sentir incapaz. Isso. E aí, acontece também das mulheres que às vezes dentro do seu trabalho, ali dentro do, né, do local ali que ela tá exercendo o trabalho dela, ela é uma pessoa extremamente competente, transparece força, né, capacidade ali, e quando ela sai daquele ambiente e às vezes entra no seu ambiente de casa e tudo, aí bate a fraqueza, né, bate esse sentimento de Sim, sim, incapacidade, né. porque realmente não foi trabalhado ainda internamente esse amor próprio e esse acolhimento. A mulher ela tem que aprender a se acolher, ela tem que aprender a lidar com ela mesma, e ela tem que parar de exigir tanto e começar a ver os resultados que ela tem. Se eu tenho bons resultados, eu não posso colocar tanto peso em me cobrar, nas minhas cobranças, naquilo que eu tenho que fazer, porque você vai adoecer, você vai entrar numa paranoia, vai chegar um momento que você não vai conseguir nem dar conta, porque você se exige tanto que você quer fazer além, que você quer fazer o que humanamente é impossível. É, porque às vezes, tecnicamente ela é super competente, mas emocionalmente tem muita É, fraqueza, né. exato, aí tem que trabalhar suas Sim. emoções e o equilíbrio.
como o medo do julgamento trava tantas mulheres? A gente tem uma mania muito grande de se comparar, não é? Uhum. E aí a gente fica se comparando e a gente acaba não fazendo muitas coisas por medo de julgamento. Ai, será que eu fui muito boa? Será que eu fiz? Será que eu não tô... Ai, porque fulana fez assim, eu não sei fazer, eu não vou conseguir fazer igual ela faz. Mas a gente é tão única. A mulher é tão única, tão... nossa, nós somos incrivelmente individuais. Vamos falar assim? Eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha força, eu tenho a minha maneira de fazer e eu tenho que valorizar isso. E eu tenho que olhar para mim e dizer assim: não preciso ser igual aos outros, não preciso fazer igual aos outros, eu tenho que ser eu mesma, acolhendo aquilo que eu sou, fazendo do meu jeito e dando certo do meu jeito. E assim, entra o encantamento. Eu preciso ser muito encantada pelo que eu faço. Ter muito orgulho do que eu faço. Ai, você quer ser o quê fazendo isso? Gente, parem. Parem de ter, ai, porque uma modéstia. Não, gente, parem de achar que você não pode ter orgulho da sua história, orgulho de quem você é, orgulho do que você fez, orgulho das suas conquistas. Tem que ter sim, tem que ter esse reconhecimento. Como é que eu vou simplesmente deixar de reconhecer? Eu vou cada vez mais achar que eu não estou fazendo nada, que estou fazendo muito pouco. Eu tenho que reconhecer, vibrar pelas vitórias, inclusive, porque você tem que ter essa vibração da hora que você venceu, da hora que você conquistou, da hora que você fez acontecer, sabe? E entrar nesse loop de a minha vida, ela vale muito. Se a minha vida vale muito, eu também estou valendo muito. E o que paralisa mais não é nem a possibilidade de errar, mas é a questão de ser vista errando, né? Então, acho que é esse que é a grande Também, questão, né? claro. Ela pode até errar, então esse não é o agora grande você não medo. pode errar. Eu vou repetir, amem o erro, Ah, que é no erro que eu vou acertar, é no erro que eu vou ajustar, é no erro que eu vou fazer diferente, é no erro que eu vou chegar em algum lugar, que eu vou fazer a coisa acontecer, eu não vou parar ali no erro. e zero problema de ser vista errando, isso faz Zero. parte do Somos ser humano. somos humanos, isso mesmo, tem que ser assim. E qual a diferença entre humildade e se diminuir diante da vida? Então, a gente precisa reconhecer as nossas vitórias, conquistas, o que a gente é com muita humildade. A gente só não pode se diminuir, né? Alguém vai te dar um elogio, diz que você está muito bonita e você, que história? Eu sou lá bonita, né? Às vezes a pessoa diz, ai, que blusa bonita, eu comprei na promoção ou com desconto ou não sei o quê. Você quer justificar? Não precisamos justificar nada. A gente só precisa aceitar as coisas boas que nós somos e temos nessa vida. Então é por aí que a gente tem que funcionar. E assim, né? A gente deve e pode reconhecer o próprio valor. Isso não é arrogância, né? E as Não, pessoas às não. vezes querem engolir, esconder o próprio valor porque Não. acham que os Que outros vai vão te ser achar demais, arrogante, que né? vai ter uma grande modéstia, que não sei o quê, que vai ser arrogante, que vai ser prepotente. Gente, a gente tem que entender o nosso valor. Tem que reconhecer sim. Você não vai arrotar nada por aí, né? Você não vai sair, porque tem esse tipo de gente sim, Sim. que faz isso. Mas com humildade você chega em qualquer lugar. E se diminuindo, você não vai chegar a lugar nenhum. Quanto mais eu me diminuo, mais eu tenho que validar essa crença. Eu sou pequeno, sou pequeno, sou pequeno, então lugar nenhum você vai estar, coisa nenhuma você vai fazer, alcançar nada, você não vai alcançar. Então, se você quer ir por esse caminho de se diminuir, então vá. Mas você não vai ter resultados. A gente precisa correr atrás da nossa vida, fazer as coisas acontecerem para ter resultado. Talvez esteja alguém aqui que está me escutando agora e não quer ter resultados. Não quero alcançar nada, não quero ter nada, não quero estar só correndo atrás de alguma coisa. Não estou falando que você tem que só correr atrás das coisas, mas você não tem que aceitar uma vida que você leva de sobrevivência. Então, eu preciso ter esse discernimento do que realmente eu quero viver. Estar me diminuindo cada vez mais não vai me levar a nenhum resultado. E a Priscila é uma pessoa que tem presença. Onde ela chega,
Chega chegando, que a Ele gente só me costuma dizer. elogiando, gente. Ô, amor. Ele fica me elogiando no podcast, Fazer o gente. quê, né? Eu não posso nem dar um cheiro, não posso nem, ó. Agora. Afinal de contas, a minha entrevistada é incrível. Mas, Priscila, qual a crença que você acredita que mais destrói o potencial feminino? A crença que mais destrói é com certeza essa de se achar incapaz. Porque como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou ter um relacionamento? Como é que eu vou tocar a minha vida? Como é que eu vou ser uma boa mãe? Como é que eu vou estar realmente na ativa da minha vida se eu não me sentir capaz? Não vai rolar. Verdade. Eu tenho que me sentir capaz, sabe? Eu Porque tenho senão, que ter uma forçazinha de que eu posso fazer, de que eu dou conta. porque senão acaba entrando num relacionamento e aceitando muitas coisas, né? E até pensando, nossa, é bom demais pra mim, vou perder. Porque eu não sou capaz de estar com esse homem, não sou capaz de sustentar um relacionamento desse. E perde. Ela sempre vai validar a crença. E Priscila, a gente está encaminhando para o nosso final aqui do episódio, do nosso segundo episódio. E aproveitando para você que está nos assistindo, não deixe de curtir o canal, não deixe de deixar o like, é super importante para a gente. E Priscila, o que você quer deixar de recado final, como resumo de tudo isso que a gente conversou aqui? Não deixe que as suas crenças limitantes dominem a sua vida. Busque romper, busque estar cada vez mais à frente de tudo isso. Porque a gente tem que entender a nossa grandiosidade. A crença limitante ela só vai ser rompida quando eu determino que aconteceu um episódio que me trouxe essa crença, eu já tenho que identificar e já tenho que romper. Eu não vou permitir mais que acontecendo um novo episódio, uma coisa nova na minha vida, eu deixe que essa crença domine. Eu não posso. Tenho que agir diferente, com a nova crença. Qual a crença que você vai substituir? Se você precisa de ajuda para isso, você vai aqui no meu perfil e você entra em contato, entra na mentoria, faz as sessões comigo, né? 10 sessões já resolvem muita coisa. Entre em contato, como é que você pode me ajudar, conta a sua história, a gente vai conversar, a gente marca uma sessão de diagnóstico, e aí você vai simplesmente olhando para você, para sua vida de uma maneira muito boa, e inclusive destravando, né, gente, porque a gente está aqui para destravar, e é uma alegria estar com vocês, muito obrigada, né, por esse episódio, e vamos para frente, sempre olhar para frente, não aceitar que a vida tem que ser do jeito que ela é, não posso ser, eu tenho que ser inconformada. É isso que eu convido você a fazer. Maravilha. Priscila, muito obrigado por essa conversa tão boa, né? Como sempre. E espero que todos tenham gostado. Estaremos sempre aqui no nosso canal, trazendo episódios que falem com muita profundidade sobre questões que impactam diretamente as mulheres. Então, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.